Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar. Página 64 de vocês aí, né? Nosso módulo, então, o título de vocês está aí como Fruto do Espírito Santo, é isso? Isso. Beleza. Então, estamos gravando aí também para a Escola de Crescimento, do pessoal que está online também, nível 1, módulo o Fruto do Espírito Santo, né? Algumas apostilas aí pode aparecer obras da carne e fruto do Espírito também, hein? Bom, hoje eu quero ficar bem aqui preso à apostila, porque é um módulo grande, né? E teoricamente seriam 2 aulas, a gente vai tentar fechar nessa aula só, tá? Pra gente ganhar tempo aí, né? E na próxima aula, a diaconisa Thaís que vai dar o estudo. A gente ainda tá vendo essa logística aí por conta da Clara, mas vamos ver como é que vai funcionar, né? Então começa assim, o Espírito Santo, né? E vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. É a primeira referência ao Espírito Santo, e em toda a Escritura vemos que sua presença é abundante. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? E possui todos os atributos divinos. Né? Lá em Tessalonicenses isso vai ficar bem claro para nós, né? Quando o apóstolo Paulo vai dividir, né? Santificai-vos, pois o Espírito espiritual no corpo. Então nós somos tripartidos, assim como o Pai, né? Como Deus é tripartido também. Página 64. 64. Tá? Tem aí? Achou? Achou? Então o Espírito Santo é um com Deus, né? É a Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, como o Filho, como o Pai, tá? E ele também vai seguir as mesmas características, né? Do Pai e do Filho. Então tá lá, onipotência, Romanos 15, 13, né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Onisciência, Isaías 40, versículos 13 e 14. E onipresença, né? Salmo 139, versículos 7 ao 10. Soberania, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Né? E é eterno também, a eternidade lá de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, né? E dentre outras características aí que ele tem. Ele é uma pessoa e não uma força ativa, né? Como é falado em algumas denominações aí, tá? Que não acreditam na Trindade. Ele não é uma energia, não é uma influência, né? Operando em todas as esferas, física, moral e espiritual. A obra do Espírito Santo é tríplice. Primeiro, nos regenera. Segundo, habitar em nós para produzirmos o fruto do Espírito. E terceiro, vir sobre nós para termos o poder para testemunhar. Né? Atos capítulo 1, versículo 8. Né? E descerá sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, né? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Certo? Então, nós somos testemunhas daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, e a gente só consegue exercer isso da forma e da maneira que o Senhor quer, se o Espírito Santo estiver em nós. Se nós não estivermos sendo direcionados pelo Espírito, a gente vai fracassar nessa missão. Né? Eu costumo dizer o seguinte: a transformação na nossa vida, ela não é a última etapa do processo da vida cristã. A última etapa do processo na nossa vida cristã é o amadurecimento. Jacó foi transformado. Né? Jacó foi transformado quando ele lutou com um anjo. Aquele anjo era o próprio Deus, era uma figura de Jesus. Ele sofreu a transformação quando é tocado na sua coxa. E é assim que funciona, quando nós recebemos o toque de Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, a gente não pode ser da mesma forma. Mas depois desse toque, Jacó ainda demonstra sinais claros
de falta de maturidade. Quando, por exemplo, ele elege José como seu filho preferido. E um dos sinais mais claros de maturidade na nossa vida é a preferência dos filhos. Eu cheguei a falar isso, eu não lembro se foi na vigília, em algum lugar eu falei isso, em algum momento aí eu falei. Quando ele faz uma capa colorida e dá a José, isso demonstra que ele ainda estava sendo tratado na sua maturidade. Interessante que eu estava vendo hoje um estudo com o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando, fazendo as contas, Jacó, ele só vai sair de debaixo das asas da mãe com 71 anos. E a conta que ele fez foi bem simples, né? 71 anos que ele vai sair de debaixo das asas ali da mãe. Aí você pega mais 13 anos, 17 anos, até José ser vendido como escravo, mais 13 anos ele vira governador do Egito, e por aí vai. Aí ele chegou uma conta lá e foi bem interessante. Então isso também demonstra o tratamento do Senhor na vida de Jacó. E mais interessante ainda é que ele só vai ser mencionado como Israel, apesar de o Senhor já ter mudado o nome dele antes, o Senhor muda o nome dele lá atrás, mas ele só vai ser mencionado como Israel na Bíblia, depois que ele sai de Padã Arã, da casa do tio, do irmão da sua mãe, do irmão de Rebeca. Quando ele sai de Padã Arã e volta, e no meio do caminho ele acampa em Siquém, e aí começa a acontecer um monte de coisa errada, começa a dar erradas coisas, para que ele não parasse em Siquém, mas voltasse para a terra do seu pai, porque era ali que o Senhor ia fazer com que ele cumprisse o voto que ele tinha feito lá no capítulo 28, quando ele falou: se o Senhor for comigo, quando ele estava indo para Padã Arã, para a casa do tio dele, ele fala: se o Senhor for comigo, me abençoar, se eu prosperar e tudo mais, eu vou te dar o dízimo de tudo. A segunda forma de dízimo que a gente vê lá no capítulo 28, tá? E é o dízimo que a gente pode seguir também, esse dízimo da gratidão. O primeiro, Gênesis 14, quando Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Antes da lei, 430 anos antes da lei, tá? Bom, eu não vou falar disso, se você não estava aí domingo 8h30, eu preguei domingo 8h30 e falei sobre isso. Foi uma coisa bem substancial. Se você não estava aí, depois você assiste o culto de domingo 8h30, que eu falei detalhe por detalhe do dízimo, tá? Não tudo, mas fiz um resumão e ficou bem, acho que bem explicado, tá? Bom, então continuando aqui, essa maturidade que vai acontecer em nós é através do Espírito, tá? Hoje eu também estava vendo uma outra mensagem do BJ não sei o que lá, esqueci o nome dele. É que o Thiago Brunet está fazendo várias campanhas publicitárias para o evento dele lá que ele faz lá em São Paulo, E é um evento muito poderoso. E ele está soltando uns vídeos dos eventos anteriores para fazer o merchan, para a galera fazer inscrição. Conferência de Destino. E é muito boa a conferência. Eu tive lá em Barueri, 2018. Eu, juntamente com alguns diáconos e pastores da igreja, foi um negócio tremendo. E eu estava vendo o BJ falando sobre Moisés, uma mensagem poderosa também. E ele fala que quando Moisés estava libertando o povo, ele toca a primeira vez na rocha, o Senhor dá uma ordem para que ele... Tudo bem? O Senhor dá uma ordem para que ele ferisse a rocha, para a rocha poder dar água, E ele vai e fere a rocha dá água. Mas lá no finalzinho, quando ele está prestes a entrar na Canaã, na terra prometida, o Senhor é claro para ele e manda... O povo estava reclamando novamente, querendo água, e o Senhor é claro com ele e fala para ele pedir, e a rocha daria água. E ele no auge da sua ira, aguentando aquele povo ali 40 anos, enchendo a paciência dele,
ele vai lá e dá outra cajadada na rocha. E o Senhor foi claro, né? Mandou que ele pedisse a água, que a água ia dar rocha, e a rocha ia dar água. E quando ele dá a segunda cajadada, ele faz uma figuração da forma, aquilo ali representa como se ele estivesse crucificando Cristo a segunda vez. Nossa, que interessante. Então, quando ele toca a primeira vez na rocha, ele era Deus. A figura de Deus tocando em Cristo, que é a rocha, e a rocha deu água. A água que você vai beber não vai mais ter sede. Lá no final, então, ele não era. Deus dá uma ordem clara: não toca, pede, e a rocha vai dar água. E ele, no auge da sua ira, da falta de reconhecimento daquele povo, né? Tipo assim, eu abri mão do palácio, eu fiquei 40 anos no deserto me preparando para libertar esse povo só sabe reclamar. Ele vai lá e mete o cajado na rocha novamente. E ele estraga aquilo que o Senhor queria fazer, a figura que o Senhor queria fazer de Cristo. Ele crucifica Cristo segunda vez ali, e por isso aí a gente vê as consequências que ele sofreu, né, acerca desse segundo toque na rocha. É uma mensagem poderosa também. Isso também fala de maturidade, né? Isso também fala de maturidade. Tá? Bom, mas vamos continuar. Ponto 1 aí agora, tá? Que diz assim: o Espírito Santo tem personalidade, né? Ele possui intelecto, emoções. As referências estão aí, tá? Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Ele move as pessoas, ele ensina e lembra, né? Ele ordena e ele testifica de Cristo. É interessante quando diz que ele lembra. Eu acho muito interessante isso, né? Eu, por exemplo, sou concurseiro. Ultimamente eu estou meio parado, né? Mas eu estudo muito para concurso, né? Eu tenho 2 matrículas no estado e ultimamente não tenho estudado tanto para concurso porque tenho me dedicado muito às questões teológicas, né? Mas eu acho interessante que alguns alunos meus falam, né? Alguns alunos cristãos meus falam, né? Vou pedir a Deus para me lembrar, o Espírito Santo para me lembrar na hora da prova das questões. Falo: miserável, não adianta nada você pedir ao Espírito Santo para te lembrar se você não estudar. Se você estudar e você pedir ao Espírito Santo para te lembrar na hora, amém, é uma coisa. Agora você não pega o livro, não estuda nada, não vê o edital, vai achar que vai chegar na hora, vai orar, o Espírito Santo vai te lembrar, vai te dar as respostas. Vai acender uma luz vermelha na questão correta para você marcar. Né? Não é por aí, mas que ele pode nos lembrar, com certeza ele pode nos lembrar. Vamos ver só esse texto aí de João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador com letra maiúscula aqui na minha tradução, né? É o Espírito Santo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é tremendo, né? Deixa eu ajeitar aqui que minha câmera está saindo do lugar. 2. Ponto 2 da nossa apostila. Operação do Espírito Santo na vida do pecador. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, você sabe que eu não gosto desse termo, que nós não temos que aceitar nada, né? Ele se revela a nós, e se ele não se revelasse, nós andaríamos perdidos por aí até hoje. Quando João Batista estava batizando, ele se revelou a João. Não foi João que olhou e falou: "Ei, Cristo, vem cá para se batizar, para começar o seu ministério." Não foi isso. Não, ele se revelou, ele se revela a nós. E essa questão é muito interessante. Quando ele se revela a nós automaticamente levantamos as nossas mãos, reconhecendo tudo aquilo que ele fez por nós numa cruz. Reconhecendo que ele ressuscitou o terceiro dia, reconhecendo que ele passou 40 dias fazendo uma grande revisão com os discípulos, e depois subiu aos céus e disse, vou preparar a morada. E nós reconhecemos também que ele vai voltar para nos buscar. Quando nós reconhecemos tudo isso, automaticamente o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele vem fazer morada, e ele que nos convence do pecado. Nós podemos até pecar, e nós pecamos depois do nosso batismo, que é uma figura da aliança que era feita lá pelos israelitas, que era uma aliança feita através do corte do prepúcio.
né, que seria mais ou menos hoje uma operação de fimose, só que com pedra afiada, né, e sem anestesia, provavelmente. Agora imagine, essa aliança que era firmada com o corte do prepúcio, ela foi substituída pelo batismo. Então esse sinal de aliança que nós temos hoje é o batismo. Só que o fato de nós nos batizarmos não vai nos eximir de pecarmos. A gente vai continuar pecando. A diferença é que antes do batismo, antes da aliança, nós pecávamos dissolutamente, sem saber o que estávamos fazendo. E agora a gente peca, mas a gente peca e o Espírito Santo nos incomoda. E nós sabemos o que a gente está fazendo. A gente pega, eu falo, é que nós pecamos deliberadamente, ou seja, nós pecamos sabendo aquilo que estamos fazendo. Quando você xinga alguém no trânsito, você sabe que você está pecando. Né? Quando você... Eu não consigo, né? Eu já consegui fazer isso algumas vezes antes de ser transformado, e eu ainda estou nesse processo de amadurecimento que só vai acabar quando nós morrermos, né? Mas, por exemplo, quando você sai de um supermercado, a mulher te dá o troco errado, e você sabe que está errado, né? E você não faz, você faz deliberadamente, sabendo que está pecando. Eu não sei se eu contei isso para vocês já. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos 2 vezes. 2 vezes eu fui aos Estados Unidos. Pode entrar. Você, obrigado. E a última vez que eu tive a oportunidade de ir, eu fui trocar dólar, né? Fui comprar dólar lá no shopping, ali no Recreio, Shopping América Shopping, acho que é isso. Subiu o morrinho ali da América, quando desce o American Shopping ali. Tinha uma loja boa ali para trocar, aí eu fui lá comprar alguns dólares para poder viajar. E aí eu tô vendo o cara contando o dinheiro, trocando, né? E eu tive a sensação de que ele botou $100 a mais no meu câmbio. Aí eu olhei, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E $100 representava mais ou menos na época R$300, porque o dólar não estava tão alto como está hoje. Mas ele me deu o dinheiro, eu botei no bolso, que ele, né, hábito de botar no bolso alto para ninguém ver, coisa e tal. Aí quando eu entrei no carro, eu falei para Thaís assim, ela foi saindo com o carro, né? Thaís dirige pra caramba. Quando eu tô com pressa, eu boto ela para dirigir. Aí quando ela começou a sair do shopping, eu comecei a contar o dinheiro. E de fato tinha $100 a mais. $100 a mais. Falei pra Thaís, volta. Ela, como assim? Volta por quê? Eu falei, volta. Aí voltamos. Eu falei, nem para no estacionamento não, para na porta do shopping que eu vou lá em cima. Quando ela estacionou o carro na porta, o garoto, tadinho, vinha descendo correndo a escada, desesperado, né? Aí ele olhou assim, ele me viu, ele falou, moço, eu falei, já sei, tu botou $100 a mais, não foi? Ele falou exatamente isso. Eu falei, toma aqui, os $100 está aqui. Agora pensem, se nós não somos direcionados pelo Espírito Santo, era $100 a mais de diferença na viagem, mas era uma culpa que eu ia carregar até hoje, por conta desse garoto. Que eu sei que aqueles $100 ia ser descontado dele certamente, que a empresa não ia ficar no prejuízo, né? Então, nós somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo. E essas coisas não cabem mais pra gente. A gente sabe que se fosse um ímpio, isso muitas das vezes não está nem relacionado à questão de ser cristão ou não, está relacionado à questão de caráter também. Mas a gente sabe que se nós não somos conduzidos pelo Espírito, me dei bem, pô. Azar dele, ele contou errado, né? Então, fala aí, pode falar, seu Estéreo. Então, acabando no fato de pecar deliberadamente. Dois termos muito usados, iniquidade e transgressão. Uhum. Tem diferença? Então, o que é iniquidade? A transgressão é o pecado. E a iniquidade é você fazer algo para Deus, fazer algo em nome de Deus, que Deus não está participando. Entendeu?
Então, quando Davi fala, perdoa as minhas iniquidades, é diferente de perdoa os meus pecados. O pecado é a transgressão, a iniquidade é você fazer algo, você faz algo para Deus que Deus não está participando. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse em pecado de adultério e estivesse aqui na frente dando aula. Eu estou fazendo algo para Deus e Deus não está participando. É iniquidade. O pecado é o adultério, a iniquidade não está aqui na frente dando aula. Deu para entender? Bem claro, né? O pecado é o adultério, seria o adultério. E a iniquidade? Eu estar aqui na frente fazendo algo para Deus que Deus não está participando. Ok? Essa é a diferença. Então, 3. Algumas ações do Espírito Santo na vida do cristão. Ele é, como eu falei, olha aí, ele é dado no ato da conversão. Então, você se converteu, você não tem mais desculpa. Você fica, como a Bíblia diz, inexcusável, sem desculpa. Tá? Habita somente nos cristãos. O mundo não pode receber. O ímpio não tem o Espírito Santo conduzindo a vida dele. É por isso que a gente vê as maiores atrocidades, como um filho que mata os pais. Mas eu sei de história de cristãos que aconteceu também. Exatamente, porque esse cara não teve uma conversão genuína. Ele diz que é, mas não é. E dentro das nossas igrejas existem pessoas que dizem que são, mas não são. Tem gente que até brinca, né? Uns são e outros não. Uns são. Então, tem gente dentro da igreja, até líderes de ministérios, até pastores, até diáconos, quem sabe até bispos, que fazem as coisas como se fosse para Deus, mas o interesse deles é totalmente pessoal. E as pessoas podem até se converter através delas. As pessoas podem encontrar Jesus através delas, mas elas não têm nada com Jesus. Elas estão só em busca do seu próprio benefício, da sua própria saúde financeira, por exemplo. Né? Ainda bem que a salvação é individual, né? Saúl é um exemplo, né? Rafael, Oi. se a pessoa se desvia, ela está provando que a conversão foi genuína? Exatamente. Eu particularmente, não acredito muito nesse negócio de desvio, não. Eu não estou falando, fecha aspas, parênteses, fecha tudo. Não estou falando da igreja agora, estou falando da minha visão, eu, Rafael. Não acredito nessa questão de desviar-se, não. Eu acho que o cara se desviou, ele nunca teve um encontro verdadeiro. O apóstolo Paulo vai falar, inclusive, um dos textos mais difíceis da Bíblia, a carta aos Hebreus, que é impossível que uma vez que eles foram iluminados, tornem a ser iluminados novamente. É como que eu falei lá de Moisés, é crucificar Cristo a segunda vez. É impossível que eles foram iluminados, participaram do Espírito, ele vai citar várias coisas lá. É impossível que eles sejam iluminados novamente. Então, novamente, eu não acredito nessa questão de desviar. Logicamente que se a gente, por exemplo, você faz um apelo lá na frente, é praxe você falar, você que está desviado da presença do Senhor. Por que você fala isso? Porque o cara, na cabeça dele, ele se encontra desviado. Então você deve falar, até por uma questão da linguagem. Que, por exemplo, se você perguntar quem quer aceitar Jesus, o cara não teve encontro com Jesus ainda, ele vai levantar a mão. Mas se você não perguntar do cara desviado, se eu estou na situação ali que eu sou desviado, entre aspas, eu pensei, ele não me chamou, ele só chamou quem quer aceitar Jesus. Na realidade, quando ele pergunta quem quer aceitar Jesus, o cara que acha que é desviado deveria ir lá na primeira chamada. Porque, na realidade, na minha opinião, ele nunca teve encontro com Jesus. E segundo o apóstolo Paulo também. E outro detalhe, em relação à salvação, quando o apóstolo Paulo fala assim, e outro detalhe interessante, né? Ele vai falar assim, do pecado que a gente tanto fala, do pecado que a pessoa comete que pode perder a salvação. Na realidade, ele está falando o seguinte: os judeus que se converteram ao cristianismo, eles, quando a coisa começou a apertar e a perseguição começou a ficar muito forte, eles abandonaram o cristianismo e voltaram para as práticas dos judeus. E aí ele vai citar
que esse é o tipo de pecado que vocês podem, né, tá abrindo mão daquilo que o Senhor conquistou na cruz por vocês. Aí é quando ele faz uma exceção. Mas isso tem debates teológicos acerca disso que eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito que não é o propósito da aula também. Né? Mas aí o Paulo vai ser bem claro em relação a isso. É o que eu falo. É como se uma pessoa que serviu a Jesus a vida inteira, no seu leito de morte, chamasse o pastor ou o padre, ou seja lá quem for, e falasse assim, ó, eu nego tudo aquilo que eu vivi a minha vida para esse tal de Jesus aí, eu não reconheço ele como nada, para mim não fez diferença nenhuma, certo? Então, eu faço isso como um exemplo. Eu nunca vi ninguém, eu nunca ouvi um relato desse, mas eu estou dando um exemplo bem assim, vamos dizer assim, bem latente, bem forte para você entender. É como se uma pessoa, eu já vi o contrário, a pessoa que nunca serviu a Jesus no final da vida, está lá no leito de morte, chama lá um pastor que eu quero entregar minha vida para Jesus, chama até um padre mesmo, chama lá que eu quero, né? Agora o contrário não, alguém que serviu a vida inteira, abrir mão de tudo que fez, né? E negar Jesus, esse seria um pecado para perda da salvação. A Bíblia também não fala sobre a pessoa deixar o espírito se extinguir. A pessoa deixar o espírito se extinguir? A gente tem que ver o texto e o contexto. Aí você tem que me dizer o texto para a gente poder ver. O próprio Saul entristeceu o tanto que ele deixou o Espírito Santo se extinguir. Então, aí Saul, vamos pensar Saul. Saul Ele era ungido. Sim, mas vamos lá. Saul, ele era antes das manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo não havia ainda vindo e habitado em nós. É o que eu falo, né? Quando nós morrermos e formos para o céu, bater aquele papo com Moisés, com Paulo, né? Com Saul, né? Pode ser que a gente bata papo com Saul também. Eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas esquece o Saul, senão vai dar muita polêmica. Com Davi, com Samuel, né? A gente vai querer bater um papo com esses caras. Eu pelo menos vou querer, se a fila não estiver muito grande e houver oportunidade. Eles, né? Esses a gente tem certeza. Aí eu vou falar o seguinte, porque se a gente julgar e disser que não está, né? Só tem um que, né, não foi iluminado e não vai estar, que é Judas Iscariotes, né? Porque não esperou o terceiro dia também, mas também é outro papo. Mas eles, na realidade, que vão querer bater papo com a gente, porque eles vão querer saber o seguinte, como foi para vocês viverem na Terra tendo Deus dentro de vocês. Porque nós não tivemos isso, nós não tivemos essa manifestação do próprio Deus habitar em nós. Então Saul não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como nós temos, porque o Espírito só veio depois que Jesus se manifestou. As pessoas se salvavam no Antigo Testamento da mesma maneira que nós nos salvamos no Novo. A diferença é que nós nos salvamos por crer que Ele veio. Eles se salvaram por crer que Ele viria. Só que eles não tinham o Espírito Santo, porque Jesus não tinha vindo, não tinha se manifestado e não tinha enviado o Consolador. Então, e aí a gente pega uma coisa muito interessante, né? Você tem os profetas de Deus, que recebiam as visões de Deus. Né? Você tem, por exemplo, Moisés, que, né, era um profeta único, né? Ao ponto do Senhor Deus falar, né? Se eu quero falar com os profetas, eu falo através de sonhos e revelações, não é isso? E ele vai dizer, né, vírgula, porém não é assim com o meu servo Moisés, a quem eu falo face a face como falo com um amigo. Então Moisés está num patamar, né, tanto é que no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai se transfigurar, quem aparece para ele é Moisés e Elias. Então era o cara que sabia tudo, é o cara que mais sabia de sacrifício, que é Moisés, né, e o profeta Elias. E Moisés vai falar para o Senhor todo o processo ali da crucificação, até o lado que a cabeça dele ia pender, Moisés fala ali. Então ele dá toda a instrução. Né? Aí vem Pedrão todo afoito, como sempre, né?
Vamos fazer uma tenda aqui, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e o Elias, vamos ficar por aqui, vamos acabar com esse negócio de crucificação, entendeu? O Senhor não precisa, tá tudo certo, e aí, né, ele vai recebendo os ensinamentos. Professor, só para a questão do texto que ele citou, é 1 Tessalonicenses 5,19. Leia pra gente. Primeira Tessalonicenses 5,19. Assim, ó, 18, que é um texto que a gente conhece. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extinguais o Espírito. Eu acredito que algumas versões estejam apagueis. Porque eu já li em algum lugar da Bíblia também que fala, não apagueis o Espírito. Mas é o que o professor falou, tem que ler o contexto todo, para ver para quem ele está falando. Aí vai dizer assim, ó. Não sei se outra versão está diferente. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, versículo 12, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outros por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinei tudo, retende o bem, abstende-vos de toda palavra, toda aparência do mal. Aí vai o 23, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Né? Aqui alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, não extinguais o espírito. Né? O espírito aqui está referindo-se ao Espírito Santo, de fato. Né? Porque esse espírito, pelo menos aqui na minha tradução, está em letra maiúscula. Né? E aí a gente tem que fazer o contexto aqui com 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí é o que eu sempre falo aqui, nós somos tripartido, espírito, alma e corpo. Né? Corpo, alma e espírito. Então, toda vez que a gente... é o que a gente vai falar daqui a pouco na apostila também, né? A nossa batalha é carne e espírito. Toda vez que a gente alimenta a nossa carne, a gente está fortificando, né? Aquela briga de galo. Eu sei o galo que vai ganhar porque um eu alimento e outro eu deixo com fome. Então, é aquela história, né? O cara criador de galo botava na rinha, um ele alimentava e o outro ele deixava com fome. Então, na hora das apostas, ele fala pro cara, ó, aposta no galo branco aí que o galo branco vai ganhar hoje. E aí, no final, o galo branco ganhava. O cara bolado já com aquilo, cara, como é que tu sabe sempre qual é o galo que vai ganhar? Tu não erra uma. Porque eu sei qual eu alimentei, pô. Né? Então, se nós alimentamos a nossa carne com as coisas que, né, com as coisas das concupiscências da carne, os desejos carnais, a carne vai ganhar a luta contra o espírito. Né? Quando Adão pecou lá no Éden, ele extinguiu o espírito. Por quê? Porque Deus, na virada, ele vinha falar com ele. Como que ele vinha falar com ele? Como eu estou falando com vocês. Quando ele pecou, Adão, onde é que você está? Não era uma pergunta de onde ele estava como um pique-esconde, mas era uma pergunta onde está o teu espírito, que eu não consigo me conectar mais com você no espírito. Então isso havia sido quebrado. E Cristo, quando vem para fazer esse religar, né? Da religião vem de religar. Então ele religa esse espírito. Né? E nesse contexto aqui, é não cessar esse contexto de contato mesmo. Não cessar o espírito, não cessar essa ligação que vocês tiveram reestabelecida. Aí, a gente pensa da seguinte forma. Tá, Rafael, mas e se cessar? Se cessar, você não vai ter parte no reino. Não cumpra as concupiscências da carne e você vai ter parte no reino de Deus. Aí é um outro tema também bem condensado, bem pesado para a gente falar, né? Mas uma coisa é a gente ter a salvação, outra coisa é a gente fazer parte do reino. Aí entra no mérito de João Batista, né? Que o próprio Jesus fala, dentre os nascidos de mulher,
Não tem ninguém maior do que João Batista. Porém, no reino, o menor é maior do que ele. Aí entra em outra polêmica, né? São muitas polêmicas aqui que a gente vai abordando. Esse texto aqui, ele não dá a gente a entender que realmente a pessoa possa se desviar, porque o que eu entendo do texto, olhando aqui, eu nunca estudei, mas olhando aqui, se ele fala assim, não extingueis o espírito, o professor falou, não quebre, não cesse. Não quebra, não... seria basicamente, não se desvieis. É isso que a gente... Eu entendo a sua tese. Não extingais o espírito. Não extingais, é como se, para mim, o que eu entendo é, não se desvieis. Aí pra gente trazer um contexto mais aprofundado aqui, a gente precisa de um comentário bíblico aqui para a gente poder ver a origem das palavras. Né? Porque no grego, é isso aí. saber exatamente a palavra. Exatamente. Porque aí se a gente ficar aqui no, né, a gente vai criar, eu estou dando uma visão que eu tenho, mas se a gente for no grego e pegar a origem da palavra, de repente a gente vai entender melhor, né? Porque as traduções também traem muito a gente, né? Mas assim, é o que eu estou falando. Particularmente eu creio que o cara que foi iluminado uma vez não consegue ser iluminado de novo, como Paulo falou. Então, ou você foi convertido ou você não foi. Né? Daí a gente tem tantas atrocidades aí no meio da igreja. Pessoas que, de fato, não foram iluminadas. Tá? Rafael, me tira uma dúvida. Até a minha vizinha está com essa dúvida. Porque ela se manteve afastada 10 anos. Mas antes ela era de uma outra denominação, se batizou e ficou afastada 10 anos. Está retornando. E aí ela queria saber se aquele batismo valeu, eu acho que não, ela deveria, né? Mas não sei. Ou se ela teria que se batizar novamente aqui, já que ela está com medo. Então, aí depende do contexto, né? Que aqui a gente tem a visão que o batismo é uma vez só. A não ser que seja aquele lá da católica, que a gente não tinha discernimento nenhum, nossos pais que nos batizaram, você não fez de sua própria vontade, né? Aí a gente orienta a pessoa que se batize novamente. Ficou em dúvida porque... Mas se ela de fato frequentou, serviu, teve entendimento e tudo mais, ela não precisa se batizar novamente. Tá? Tá bom, obrigada. Continuando. Pós-polêmicas. Depois eu vou procurar e vou botar no grupo lá, tá? Quando chegar em casa eu vou dar uma olhada em alguns materiais lá que eu tenho e coloco para vocês o contexto, né, partindo do grego aqui, tá bom? Número 4, alguns nomes do Espírito Santo. Espírito de Deus, né, executa a vontade divina. Espírito de Cristo, glorifica o nome de Cristo. Consolador, aí do grego, parakletos, né? Significa alguém chamado para ficar ao lado. Espírito da verdade, de João. Espírito da sabedoria e de revelação. Operação do Espírito Santo na igreja, na obra missionária, Atos 13, 14, né? Atos 13, do 1 ao 4. Isso aqui era tremendo, né? Porque tanto Pedro quanto Paulo, eles eram direcionados totalmente pelo Espírito Santo. Paulo deseja ir para determinada cidade, mas ele mesmo fala, o Espírito me deteve, não me deixou ir. Aí no final, Cristo vai animar ele e vai falar, o próprio Cristo vai falar, né? Você queria ir para Roma? Eu vou cumprir o teu desejo. Assim como você testificou de mim, né, nas cidades que você passou, você vai testificar de mim em Roma também. Então o Espírito Santo anima, né, através ali das palavras, né, do próprio Cristo. No ministério da pregação, é necessária a unção do Espírito para pregar a palavra. E aí, essa unção do Espírito não é falar em línguas, né? Tem gente que acha que o cara sobe ali e fala meia dúzia de palavras de língua estranha e é o Espírito que está agindo, né? Nem sempre isso é um fato, né? Eu sempre gosto de contar esse testemunho do pastor Jorge Linhares, que não tem por hábito falar muito em língua e foi pregar numa assembleia dessas mais tradicionais e a mulher estava resistente com ele, uma das senhorinhas lá, né? Dizendo que assistiu algumas mensagens dele e não viu ele falar em línguas uma vez, né? Durante as mensagens e pregações dele. Ele falou, irmã, eu não tenho por hábito durante a pregação falar, quando o Espírito, né, nos direciona, a gente fala, mas é uma coisa que eu não vejo muito, não tenho muito comum no meu ministério. E aí ele pregou e depois no final da pregação essa mesma senhora procurou ele e falou, poxa,
você não fala em língua, mas parece até pregador que fala quando prega. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa obrigatória, né? Ele fala à igreja, Atos 15, 28, olha lá. Em Apocalipse, aparece 7 vezes a expressão, quem tem ouvidos ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Está lá nos capítulos 2 e 3, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, né, governará comigo com vara de ferro. Ao que vencer, comerá do maná escondido. Né, ao que vencer, né, colocarei vestes brancas e tudo mais. Né, interessante isso aí, que também tem uma cronologia bíblica aí do 4 mais 3, mas aí isso eu vou falar numa outra oportunidade mais lá para frente na N3, tá? Quando vocês estiverem lá. Alguns símbolos do Espírito Santo: fogo, vento, né? Fogo é o mais comum, né, gente? Fogo é assim, o que a gente tem mais comum, né? Vento simboliza soberania e obra regeneradora. Aí estão os textos aí para vocês, tá? Água, fonte de água viva, inunda nossa alma, purificando, refrescando, saciando a sede, tornando-nos frutíferos. Selo, né, com propriedades de Deus. Essa é interessante. Temos que conservá-lo até a sua volta. Né? Efésios 1,13. Então, selo, né, selado. Né? Olha o próximo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Azeite, né, no Antigo Testamento, era usado para ungir reis e sacerdotes, então a simbologia do Espírito aí também. Pomba fala da brandura, da amabilidade, doçura, simplicidade. Mateus 3,16, né, batismo lá do nosso Senhor Jesus, foi batizado também ali nas águas e com o Espírito Santo. E aí a gente entra no fruto do Espírito, né? Que seriam aí também, a gente vai ver algumas obras da carne aqui, eu acho. Tá bom? Obras da carne e fruto do Espírito. A gente vai ver aqui nesse contexto aqui dessa próximo tópico. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 18 a 23. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É interessante que tem um grupo, não é um negócio de criança até, que eu ouço muito, né? Eu ouvia muito por conta do Samuel e agora estou ouvindo por conta da Clara, começando a ouvir de novo, que eles fazem uma musiquinha com os frutos do Espírito e fica legal, você vai gravando com aquela musiquinha, eles dão uma referência no final, Gálatas 5. Né? Não vou cantar, não vou fazer com vocês esse... Aí, para falar um pouquinho disso, eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês. É um livro que eu estou lendo atualmente. O Homem Espiritual, é de Watchman. São 3 volumes desse aqui. Foi o último livro que eu comprei de Watchman. Na realidade, esse é o único livro que ele escreveu. O próprio Watchman escreveu esse livro. Ele escreveu preso, né? Porque todas as obras de Watchman, quem escrevia era o discípulo dele, né? Witness Lee. Ele era mais ou menos como Timóteo Paulo, né? Ele ia falando, ele escrevendo, né? Os escritores ali. A autoridade espiritual dele foi o discípulo dele, escreveu? Oi? O Watchman escreveu. A autoridade espiritual foi o Witness Lee também. Essa aqui é uma obra que ele escreveu de próprio punho. Mas as outras isso aí. Witness Lee. Não sabia, não. Tem esse livro dele. E é muito tremendo, né? Aí eu separei aqui para vocês, porque o Espírito Santo é bom demais, né?
Hoje eu vinha dar essa aula para vocês e quando eu fui no Japeri lá para o Comendador Soares dar aula hoje, lá no CIEP, eu estava lendo aqui um capítulo que fala justamente sobre o crente carnal. E eu separei aqui vou ler rapidinho para vocês aqui um pedacinho. Olha só. As obras da carne podem ser divididas em 5 grupos. 1. Pecados que corrompem o corpo, como a prostituição, a impureza e a lascívia. 2. Então, pecados que corrompem o corpo, uma parte. 2. Contatos sobrenaturais pecaminosos com as forças satânicas, como idolatria e feitiçaria. Olha que tremendo. 3. Mau gênio e suas peculiaridades. Mau gênio, como inimizades, porfias, ciúmes e iras. 4. Condutas e atitudes que provocam divisões, como discórdias, dissensões e facções. E 5. Desregramentos, como bebedices e glutonarias. Crente não pode ser glutão. Isso faz parte da obra da carne. Por mais que a gente tente diferenciar, são frutos da mesma árvore. A gente quer diferenciar, né? Se eu sou glutão, se eu como muito, o meu pecado é menor. Não, irmão. E como isso bateu doído em mim? Mas na Bíblia né? Tem algum texto que cita que tem pecado que é para a morte, como existisse diferença de pecado? Não, sim. Mas aqui a gente está falando dessas obras da carne. E a gente aí não está... Ele selecionou esses grupos. Olha o que ele vai dizer agora. Costumamos fazer distinção entre os pecados mencionados nesses 5 grupos, considerando alguns deles como sendo menos pecaminosos e outros mais graves. Olha o que você acabou de falar. Contudo, seja qual for o peso que demos a eles, vendo-os como mais ou menos graves, o fato é que Deus revela que todos procedem de uma mesma fonte, da carne. Aqueles que cometem com frequência os pecados mais graves, então realmente, há pecados mais graves, naturalmente sabem que são carnais. Então, naturalmente, ele sabe que é carnal. Já os que triunfam sobre eles dificilmente vão se considerar assim. Esses geralmente se consideram superiores aos demais, como se não andassem segundo a carne. Olha a pancada. Não percebem que a carne continua sendo carne, mesmo que tenha uma aparência refinada. E aí ele vai terminar o capítulo dizendo que a gente entende o seguinte, que a gente só vai de fato se libertar dessa carne pecaminosa quando nós morrermos. Então, quanto mais maduro nós formos, menos sujeito nós estamos a esses pecados. Mas nós não vamos nos libertar deles. Nós podemos diminuir a frequência, nós podemos diminuir a incorrência até, mas nós não vamos nos libertar, porque nós somos frutos dessa carne pecaminosa. Por mais que o Senhor Jesus tenha levado sobre ele os pecados, essa carne continua falando em nós. E a gente só vai ser liberto dela no dia que a gente morrer. Certo? Bom, vamos continuar, senão a gente não finaliza. Que horas são? Alguém me salva aí que eu estou gravando aqui, eu estou sem relógio. Que hora? 8h20? 8h26. 26. Meia hora a gente fecha, vamos lá. Então, continuando. Aí ele vai falar, através do fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo é novamente formado no homem. O pecado afetou consideravelmente, né, a imagem de Deus em nós, levando-nos a produzir as obras da carne, de Efésios 2, 2, 3 e Gálatas, que a gente já leu lá em cima. Entretanto, através do novo nascimento, Cristo é novamente formado em nós, e assim somos transformados constantemente em glória, né, de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O fruto do Espírito Santo relaciona com a santificação, quer dizer, separação do pecado e consagração a Deus. E é através da manifestação do fruto do Espírito que a maturidade espiritual se torna perceptível. Então, amadurecimento. Lembra que eu falei? Transformação é uma coisa, amadurecimento é outra. Tá? Qualquer novo convertido pode manifestar fruto do Espírito Santo após sua conversão. Logicamente que para um novo convertido é muito mais difícil você
manifestar o fruto do Espírito. É muito mais difícil. As pancadas que a gente vai levando no nosso caminhar com Cristo, a gente vai ganhando esses frutos, né? Mansidão, domínio próprio, né? A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco. Aí a gente vai falar um pouquinho das obras da carne, ó. Base do pecado. Em todo pecado podemos ver o egoísmo em operação. Embora hoje em dia as pessoas classifiquem os pecados em um sem número de categorias, entretanto, falando por indução, há somente um pecado básico. Todos os pensamentos e ações que se constituem pecado estão relacionados com o egoísmo. Em outras palavras, embora o número de pecados no mundo seja deveras astronômico, o princípio subjacente a cada pecado é somente um: tudo o que satisfaz ao egoísmo. Todos os pecados são cometidos por causa do egoísmo. Se faltar o egoísmo, não haverá pecado. Examinemos este ponto mais atentamente. Olha só o que eu vou falar agora. O que é orgulho? Não é uma exaltação do egoísmo? O que é ciúme? Não é o temor de ser suplantado? O que é emulação? Nada mais é do que a luta para ser melhor do que os outros. O que é raiva? É reação contra a perda sofrida pelo egoísmo. O que é adultério? É seguir as paixões lascivas do egoísmo. Não é a covardia, o cuidado que se dá à fraqueza do egoísmo. Ora, é impossível mencionar todos os pecados, mas se examinássemos a todos, um por um, descobriríamos o princípio de todos eles. É o mesmo. Algo, de alguma maneira, se relaciona ao egoísmo, né? Então, é o centro da intenção do pecado, é o egoísmo, tá? Por outro lado, ao examinarmos os frutos do Espírito, que representam o testemunho cristão, facilmente veremos o oposto. Nada mais é do que atos desprendidos do ego. Né? O que é o amor? Amor é apreciar os outros sem pensar no ego. O que é alegria? É olhar para Deus a respeito do ego. Paciência é desprezar nossas próprias dificuldades. Paz é deixar a perda de lado. Gentileza é não prestar atenção a nossos próprios direitos. E por aí vai. Como manifestar o fruto do Espírito Santo? Na Bíblia, né, João 15, 1, 2. Olha lá. Jesus Cristo expressou assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Ele usou a metáfora da videira para comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o cristão, a fim de que haja a produção do fruto do Espírito. Existe um salmo, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é, não sei se é o salmo... Bom, não vou lembrar, é 50 e alguma coisa, não sei. Depois eu vejo e boto para vocês também. Que vai dizer que o Espírito é como um tecelão que vai fazendo um vestido de tecido nobre e ouro. Então o Espírito Santo ele vai tecendo um vestido em nós, que somos a noiva, e o nosso trabalho é somente estar disponível a esse agir do Espírito Santo. Então nós somos recompensados, nós seremos recompensados por obras. Né? Nós não seremos julgados mais para salvação, mas seremos julgados por obras, para receber a nossa recompensa. Mas na realidade o trabalho não é nosso, é do Espírito. Né? É o Espírito que vai trabalhar em nós, e o nosso trabalho é só deixarmos ser trabalhados por Ele. Né? E aí, continuando. O fruto do Espírito é a evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A pergunta mais importante que devemos fazer é: eu tenho provas suficientes de que o Espírito Santo, né? Ficou de santo aí. O Espírito Santo habita em mim e que os frutos do Espírito estão crescendo na minha vida? Este fruto é o resultado do Espírito agindo com liberdade na vida, né? Na vida do crente, de cada uma das suas facetas, das facetas desse fruto, tá? A única forma de combate das obras da carne, né, resultados diferentes do fruto do pecado em nossa vida, é através do cultivo do fruto do Espírito. Aquilo que eu falei, alimenta mais os frutos do Espírito, você vai conseguir vencer as obras da carne. Outro parágrafo aí: para que as obras da carne apareçam, não há necessidade de um inimigo aparecer, mas com o fruto do Espírito, a necessidade do Espírito de Deus. Ou seja, para haver as obras da carne, basta não haver o Espírito Santo. Em uma pessoa sem o Espírito de Jesus, pode brotar qualquer coisa relativa à obra da carne em seu coração.
Aí vai falar das manifestações do Espírito, né? E aí eu vou pular aqui bem rápido, tá, gente? Então, manifestações do Espírito Santo. Amor. Não só amar a Deus, mas amar as pessoas, tá? Deus em primeiro lugar, mas amar as pessoas também. E como é difícil, né, a gente poder amar verdadeiramente as pessoas. É difícil, irmão. Não é fácil. Tem gente que a gente quer enforcar, mas a gente precisa amar. Que isso é fruto do Espírito. Né? Alegria. Né? Independente das circunstâncias, alegria. Né? Essa pandemia veio revelar os frutos do Espírito em nós. Que a gente está passando por cada uma, né? Cada provação, cada dificuldade, cada perda. E ainda assim a gente mantém a alegria. O mundo não entende como que a gente passa por cada situação e continua mantendo a alegria, né? Mantendo o fruto, tá? 3. Paz. Paz, independente das circunstâncias, a gente ter paz. Né? Depois vocês leiam os textos com calma, tá bom, gente? Longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, né? Irmão, só vamos ter o fruto da longanimidade se tivermos o primeiro, que é o amor. 5. Benignidade, desejar sempre o bem. É como Cristo, né? Não pagar o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. O evangelho hoje em dia ele está meio distorcido, sabe, gente? São os crentes meio capoeira, meio rabo de arraia, né? Se fizer comigo, vai ter de volta. Esse não é o evangelho de Cristo, não, gente. Eu sou crente, mas não sou otário. Perdão até o termo, né? Mas tem muito crente que fala isso. Eu sou crente, mas não sou otário. Eu sou crente, mas não sou bobo. Esse não é o evangelho de Cristo. Logicamente, poxa, a gente não vai aqui ser vilipendiado, vamos falar assim. O cara vai te dar, uma empresa vai te mandar um boleto de uma conta sua que é R$100, R$200, você fala, não, eu sou crente, vou pagar os 200, não é isso que eu estou falando. Sim, lógico, você vai ligar para a empresa com toda a educação que você tem de crente, sem, olha o terror da baiana, né, como dizem, você vai ligar para a empresa bonitinho e falar, irmão, querido, eu acho que teve, irmão não, né, que nem sempre é irmão, querido, acho que teve algum erro aí na contabilidade de vocês aí, o meu boleto veio errado, tem como você verificar isso aí para mim, por favor? Né? Sabe, é ter essa mansidão, né, que é o próximo, é bondade, número 6, é praticar o bem, número 7, fé, né, fidelidade, é crer, é confiar, é ser fiel, é ser honesto com Deus, né, fidelidade é um fruto de fé, no número 7 aí, vou até ler esse primeiro parágrafo do 7, ó. Não é apenas crer e confiar, é também ser fiel e honesto, pois Deus é fiel. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, através dessa virtude, o cristão se mantém fiel ao Senhor, em qualquer circunstância. Descobrimos se temos esta qualidade, como somos desafiados, né? Quando aparece uma oportunidade da gente ser infiel, a gente descobre se de fato a gente tem essa característica. E o 8º aí, eu acho que é um dos mais difíceis, né, da gente manter, da gente manifestar hoje, mansidão, né, serenidade, ser manso, né? Ser manso é difícil, irmão. E o último, né, que está ligado ao 8º, domínio próprio, temperança. Né? Esse é o único fruto que se destina ao crente individualmente. Todos os outros a gente pode perceber que são coletivos, né? Mas aqui, né, ele é o contrário às ações das obras da carne, que tem por base a perda do controle próprio. Aqui não, é o domínio próprio. A pessoa sem domínio próprio não tem controle de nada que faz, não tem domínio dos seus pensamentos, do que fala, do que permite, não tem controle de nada. É viver com abstenção e moderação. Não é uma autoimposição, nem abstinência, mas é o Espírito Santo nos fazendo livres para termos domínio sobre todas as coisas. Domínio próprio, irmão, é você contar até 10. Domínio próprio é você contar até 10.
E isso em todas as circunstâncias, né? Até com os nossos liderados. Eu sou professor, né, na vida secular, professor do Estado. E hoje a autoridade do professor em sala de aula, ela é muito questionada, né? Você praticamente impõe a sua autoridade. O ideal não seria isso, né? Mas infelizmente, se a gente quer dar aula hoje, você impõe a sua autoridade. Mas aí a gente tem que ter essa noção do domínio próprio. Eu já fui um professor muito, digamos, sem domínio próprio. De chamar o aluno para fora de sala, fechar a porta e faltar só bater no cidadão. E as pessoas não entendiam, né? Tipo assim, Rafael, pô, tua aula é um silêncio. Uma sala de 6º ano com 46 alunos. É um silêncio, irmão. Você não ouve nem, você ouve até o lápis caindo no chão. E eles queriam saber o segredo. E o segredo era pegar o líder, chamar ele lá fora, meter o dedo na cara dele e falar que quem manda nessa parada aqui sou eu. E se tu vacilar, eu te pego. Literalmente. E eu ainda pensava assim, tô aqui fora só eu e ele. Se ele falar com alguém, é minha palavra contra dele. Olha que carrasco, né? Mas aí eu criei uma fama, né, no CIEP, que eu trabalho já há 11 anos. E aí o meu trabalho foi diminuindo conforme os anos vão passando, né? Que um já vai falando pro outro, né? Não entra não, que esse cara é doido. Se tu entrar, ele vai te detonar. E hoje eu consigo ter esse domínio próprio aqui. Não que eu não seja firme, mas é uma firmeza diferente. É uma firmeza com domínio próprio, né? E a gente tem muitas histórias de CIEP. Um dos alunos piores que eu tive, no EJA, Ensino Jovens e Adultos, né? Galalau já, 20 e poucos anos, grandão. Cara, não, sabe, aquele... Eu tinha até quase que uma crise de ansiedade antes de entrar na sala deles. Que era um grupo gigante, muitos adultos assim que não queriam nada, envolvidos com, sabe, tráfico, envolvidos com uma série de coisas, alguns roubavam. E aí um desses garotos, que era o líder, eu chamei ele fora de sala, eu falei, cheio de mansidão, domínio próprio, até porque não ia ficar bom pro meu lado se eu falasse de maneira diferente. Eles haviam, por exemplo, já dado uma machadada no capô do carro do outro professor, furado os 4 pneus e por aí vai. Aí eu cheguei e falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu estou muito preocupado contigo. O rumo que você está tomando não é o melhor para a tua vida. E conversei e falei mais algumas outras coisas. E 2 semanas depois, esse garoto veio a ser assassinado pelo tráfico. Eu falei, aí vieram me contar, professor, o fulano de tal foi assassinado. Aquilo me deixou, sabe, com uma sensação de impotência, de fracasso. E o Espírito Santo falou ao meu coração, não se abata, porque você lançou a semente, né? E a semente, e a palavra, a semente não volta sem fazer aquilo que deveria ter feito. A palavra foi lançada, a semente foi lançada. E só vamos descobrir se ela de verdade, né, frutificou, se ela floresceu naquele grande dia, né? Então, domínio próprio, temperança é importante para nós aí nesses dias de hoje, né? Principalmente nas salas de aula de 6º ano. Né? E, número 3, espaço para o fruto crescer, né? Como que a gente dá espaço para o fruto crescer? Tendo uma vida com Deus. Medita na palavra dia e noite. Meditar não é você ficar com a Bíblia aberta o tempo todo meditando, né? Mas é você pensar o tempo todo na palavra. Quando você for colocar uma coisa no seu status do Facebook, ou do Instagram, ou do WhatsApp, pensa se a indireta que você está jogando seria a maneira como Jesus agiria.
E aí, rever se vale a pena você publicar aquilo ou não. Eu sou um cara meio ativo no Instagram, principalmente em relação a questões políticas. Né? Eu tenho um posicionamento político, acho que a gente está muito perto de, não sei se virar uma Venezuela, não sei se o Brasil chegaria a virar uma Venezuela pelo potencial que nós temos e pelas pessoas de bem que nós temos. Mas é uma coisa que a gente está vivendo muito preocupante nesses últimos dias, sabe? Mas até para a gente fazer esse tipo de postagem, a gente tem que ter cuidado, né? Para não ferir as pessoas, tá? Então, demos uma rápida olhada em cada uma dessas 9 facetas que perfazem o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu peço a Deus que todas elas sejam parte da sua vida, né, e da minha. O Espírito Santo já está no coração de cada cristão e ele quer produzir o fruto do Espírito em nós. Mas é preciso que haja uma mudança. Um barco não afunda quando está na água, mas afunda quando a água está nele. Se nós não temos o fruto do Espírito, não é por vivermos em um mar de corrupção, mas por um mar de corrupção estar em nós. Noé era pregoeiro da verdade no meio de uma terra corrompida. Então é possível a gente se manter mesmo com todo esse contexto que a gente vive, tá? Aí depois você lê essa historinha do próximo parágrafo aí, eu não vou ler não, tá? Caminhando segundo o Espírito. Como nós caminhamos segundo o Espírito? É sendo santo como Ele é santo. É ser santo como Ele é santo. A santidade é Cristo, é o Senhor Jesus em nós. Essa é a santidade. Tudo está compreendido nele, o amor, a humildade, a paciência, a força do domínio de si. Hoje eu tenho necessidade de paciência. Ele é a nossa paciência. Amanhã de pureza. Ele é a nossa pureza. Ele é a resposta a todas as nossas necessidades. Por isso Paulo fala do fruto do Espírito como um único fruto, né? Lá em Gálatas 5:22. E não de muitos frutos, como se fossem dons separados. Deus nos deu seu Santo Espírito. E quando necessitamos de amor, o fruto do Espírito é o amor. Quando precisamos de alegria, é alegria. E assim, né, sucessivamente. Tá? O que significa caminhar segundo o Espírito? No outro parágrafo aí, significa 2 coisas. Primeiro, não é uma obra, é um caminho. Deus seja louvado. Os esforços desesperados e extenuantes que eu me impunha quando tentava agradar a Deus na carne, deixam lugar ao repouso e alegria da dependência de sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então não é pelo nosso próprio esforço, como eu falei. É o agir do Espírito em nós. É o nosso amadurecimento. E nós só vamos deixar de manifestar as obras da carne quando nós morrermos, como eu falei. Além disso, caminhar segundo implica submissão. Caminhar segundo a carne significa que eu cedo as exigências da carne. E os versículos que seguem, né? Romanos 8, 5 a 8, né? Mostram claramente aonde isto me conduz. Olha lá. A carne só pode me deixar em conflito com Deus. Caminhar segundo o Espírito é estar submetido ao Espírito. Existe uma coisa que não permite o homem de caminhar segundo o Espírito, e consiste em sermos independentes do Senhor. É preciso que eu me submeta ao Espírito Santo. É Ele quem deve ter a iniciativa em minha vida. Somente se me dedico a obedecê-lo, verei a lei do Espírito da vida, agir plenamente e a justiça prescrita da lei. Tudo aquilo que me esforcei a fazer para agradar a Deus, cumpra perfeitamente não mais por mim, mas em mim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Tem uma atividadezinha aí para vocês, né? São 9 questões. Tentem fazer, depois eu vou compartilhar lá no grupo o gabarito. O gabarito não, tá? As respostas que eu fiz. Não quer dizer que não fui nem eu que fiz. Quem fez foi a Thaís. Vou compartilhar a foto lá depois com vocês das respostas. Não quer dizer que esteja
100% certas, né? Mas é a visão acerca dos fatos aqui, tá bom? Que horas são aí?